Irmãos, desde o começo, né, no capítulo 22, a gente vê assim o cuidado de Deus com o fraco. No caso aqui, não sei como é que está o título aí seu no versículo 1, né? Aqui, por exemplo, na minha Bíblia está o cuidado com o próximo, né? Então a gente falou uma coisa semana passada, que é assim, como é que a gente tem que ter o discernimento, né? Então o homem ele tem que aprender a discernir entre o bem e o mal. Tem coisa que ninguém vai cobrar de você. Então esse capítulo ele cobra de coisas que ninguém vai cobrar de você. E termina falando de coisas como todos esses versículos, desde o 13, né, até o 30, olha, são quase 2/3 aí, fala de coisas que todo mundo vai cobrar de você. Mas não importa se foi visto ou não foi visto. O que importa? Importa aprender essa questão de discernir bem, como é que eu devo me comportar. Então, como é que nós começamos a semana passada? Aí no versículo 1, fala, olha, você viu o boi ou a ovelha do seu vizinho, né, do seu companheiro, você achou, né? Você viu passando lá pelo caminho, qual que é a providência que você tomou, né? Ah, eu não vou tomar providência nenhuma, porque se eu colocar aqui no meu pasto, vou ter que dividir o pasto do meu boi com o pasto, né? Quer dizer, não tem espaço para tanto boi se alimentar. Então eu deixei passar reto, mas você não foi avisar ele, não fez nada, né? Qual que é a obrigação? Não, você vai pegar, você vai guardar. Ah, o boi do meu vizinho caiu dentro do buraco. Você vai tirar, né? Então, implica, meus irmãos, em fazer coisas que ninguém está vendo e coisas para pessoas que você definitivamente não gosta, né? Às vezes é um vizinho implicante, às vezes é um amigo não, é aquela pessoa que já falou mal de você, mas você vai ter que ajudar. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Então a gente viu também no versículo 5 a questão das vestes, né? O homem não se vestir como mulher, a mulher não se vestir como homem. Hoje a coisa vai muito além disso, né? Porque as roupas antes, com raras adornos pessoais, você não ia saber se era homem ou se era mulher, não é? É muito parecido com isso que aparece na televisão lá do Oriente Médio, não é muito diferente. Diz que aquele camarada que morreu, né, que os israelitas mataram, um dos disfarces dele é usar aquela roupa de mulher lá, que tampa os olhos, tampa tudo. Como é que você vai achar a pessoa? Não tem jeito de achar a pessoa, né? É um assassino, né? Mas está escondido atrás de uma roupa de mulher. Agora, o problema não é lá, o problema é aqui, né? Como nós devemos nos vestir. Antes a gente falava, né? As mulheres têm que se vestir melhor. Hoje é o contrário, né? As mulheres, o contrário não, hoje é os dois lados, tanto a mulher quanto os homens, eles devem aprender a se vestir melhor. Porque tem mulher que exagera, mas tem homem que parece que quer vestir como mulher, né, usando roupas estranhas. Então, tudo isso, meus irmãos, implica num discernimento. Agora, vamos para o nosso estudo hoje, né? Aqui no versículo 6. Quando você encontra um ninho de ave no caminho, o que eu faço se eu encontrar lá um ninho com as aves, né? Qual que é o pássaro maior? O pássaro maior é a mãe, né? É a mãe de todos os filhotes, ou senão a mãe com todos aqueles ovos ali, né? Então a pessoa fala assim, eu já vou pegar a mãe, já vou passar para a panela, né? E vou pegar os ovos, vou cozinhando um dia sim, um dia não. Olha o que Deus está dizendo. Mais uma vez aquela questão do discernimento, né? Que no final de tudo, Deus ele está sempre querendo proteger o mais fraco. Mas onde é que está o mais fraco no animal que foge? Pode ser que é o próprio animal, né? Pode ser o próprio animal. Meus irmãos, é o desejo de Deus em todo o tempo proteger o mais fraco. Aqui não é só a proteção do mais fraco. Quando você vê uma lei dessa aqui, por que Deus vai colocar uma lei dessa aqui, né? Tanto faz pegar a mãe com os filhotes, tanto faz pegar os filhotes e deixar a mãe, tanto faz pegar só a mãe e deixar os filhotes, no caso aqui os ovos que estão para ser
postos, né, e chocados. Se você leva a mãe, como é que esses ovos vão ser chocados? Pense sobre isso. Mas levou os ovos, não vai chocar do mesmo jeito, mas a mãe, ela está pronta para botar outros ovos. Então veja, meus irmãos, que Deus, Ele é o Criador de todas as espécies. Isso está no capítulo 1 do livro sagrado, que Deus criou os animais conforme a sua espécie. E cada espécie tem uma razão de existir, de ser. Aqui Deus usa essa questão do pássaro, né? Mas os pássaros são muito importantes. De repente, se começar a assumir os pássaros, você vai descobrir que vai ter muito mais doença que já tem. Aliás, meus irmãos, em grandes cidades já tem muita doença por poucos pássaros, né? E muitas coisas acontecem no nosso mundo, por quê? Porque essa diversidade, né, ela tem diminuído cada vez mais, né? Todo mundo sabe que, olha, aquela questão, está acabando a abelha no mundo. Não é que está acabando a abelha no mundo, né? Mas determinada abelha do mundo está acabando. E o que acontece se isso, né, sumir as abelhas? Bom, 2/3 de tudo que as pessoas comem depende das abelhas. Aí, verdade, pois é, né? E aí, o que vai fazer? Você vai comer o quê, meu filho, se você sair matando todas as abelhas? Meus irmãos, nos Estados Unidos, na Europa, em países sérios, muito desses venenos que eles usam aqui no Brasil, lá não pode ser usado. Se a pessoa usar um veneno daquele lá, ele é preso, paga uma multa horrível e não sai da cadeia. Mas por que aqui no Brasil pode? Porque aqui tudo é uma bagunça. Tudo é uma bagunça. Mas por que aquele produto foi proibido? Por causa da abelha. Só por causa disso. Porque eles entendem a importância da abelha. Agora, se uma abelha é importante, ou um pássaro é importante, tudo é importante? É importante. Por quê? Porque Deus zela pelas espécies, né? A fauna deve ser preservada pelo homem. É ao homem que Deus deu, assim, a tarefa de zelar do jardim, de guardar o jardim, né? A fauna, meus irmãos, falam assim, o homem foi guardar as árvores. Não foi só as árvores. Lembra que todos os animais apareceram diante dele e ele deu nome a todas as espécies? Então, coube ao homem ali, meus irmãos, não somente nomear, mas Deus foi muito claro, você vai guardar, você é o guardador. Então, cabe ao homem não prejudicar. O homem deve fazer o quê? Ele deve guardar. Algumas leis da palavra de Deus, como não ir numa cidade, destruir a cidade, tacar fogo no mato. Deus proíbe isso, por exemplo, né? Por que Deus proíbe tacar fogo lá no mato todo? Por causa dos bichinhos, né? Porque Deus sabe da importância de um pássaro que seja, Deus sabe da importância. Agora, esse versículo foi lido aqui pelo pastor Edilson, não sei se os irmãos lembram, né? Aqui no capítulo 22, no final do versículo 6, porque a cachorrinha deles lá tinha morrido quando ele estava aqui, né? Então ele ficou sentido, porque sabe como é que é, e ele chegou a ler um dos dias, não sei se é aqui ou lá no Morumbi, o finalzinho do versículo 6, né? Que fala da bênção de você poder, né? Versículo 6 não, versículo 7. Deixarás ir livremente a mãe, os filhos tomará para ti. Você pode até pegar os ovos para você comer, né? Mas deixa a mãe livre, para que bem te vá e te prolongue os dias. Olha, irmãos, Deus cuida das aves, Jesus Cristo disse isso. Então, tem uma outra coisa, o que? Olha, uma pessoa que maltrata animais, de fato, não tem o agrado de Deus. Não tem. Né? Mas como é que pode uma pessoa deliberadamente prejudicar um animal, seja ele qual for? É claro que você está numa selva aí, num lugar onde um tigre te ataca. Bem, se um tigre me atacar, eu vou morrer, eu vou fazer o quê? Né? Mas se a pessoa está armado lá, ele vai atirar no tigre, é vida por vida, não é verdade? Mas pegar, meus irmãos, os filhotinhos e sair matando a torta e a direito só porque é um tigre, não. Leva ele lá onde é o habitat dele e solta ele lá. Né? Eu lembro que a gente estava carpindo lá no Morumbi um dia, e aí tinha uma cascavel bem no jardim. Eu falei assim, gente, olha, ninguém mexe na cascavel. Tá? Por quê? Porque tinha acabado de instalar uma câmera lá, né? Aí eu pensei assim, se começar a matar essa cobra aqui, o que vai acontecer? O pessoal lá
vai ver, e o pessoal da Igreja Batista está acabando com as cobras do mundo, né? Então tá bem. Aí veio o pessoal do bombeiro. O bombeiro, com rapidez, chegou lá, arrancou aquela cascavel, né? E o que eles fazem? Eles soltam em outro lugar, eles não matam a cascavel. Vai picar outra pessoa lá longe, né? Não, estou brincando, mas tem que soltar ela, porque ela tem o valor dela também, né? Então eles entendem isso, eles não soltam porque não tem o que fazer com a cobra, né? Eles soltam porque é preciso aquela cobra no ecossistema, é importante. Mas olha a bênção aqui no final do versículo 7, para que bem te vá e te prolongue os dias. Pastor, eu gosto de animais. Parabéns, tem uma promessa para você que cuida dos seus animais e dos animais dos outros também. Não adianta cuidar do seu e ficar judiando dos outros. Eu amo os cachorros e dá veneno para o gato dos outros. Gente, né? Uma vez a gente chegou lá, tinha um gato morto, que era justamente do vizinho, foi morrer lá em casa, né? Envenenado. Aí o vizinho pode pensar que foi quem? Foi eu, mas não foi, né? Então, assim, para que dar veneno para um animal? Eu não faria isso, né? Eu jamais. Mas olha o que Deus está dizendo aí, tá certo? Deus está dizendo que é uma bênção, ou seja, você vai ser abençoado se você cuidar, como Deus está falando, dos animais. Outra coisa, né? Muito interessante também no versículo 8. Quando você edificar uma casa nova, faz no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. É outra coisa, uma coisa dessa precisa estar na palavra de Deus, precisa estar na palavra de Deus, né? A pessoa vai fazer uma casa nova, lá naquele tempo a casa nova é o seguinte, vai fazer uma casa nova, a parte de cima era uma espécie, meus irmãos, de varanda grande, né? Aonde as pessoas colocavam a comida para secar, aonde as pessoas subiam para orar, lembra de Pedro, né? Orando lá no eirado. Então tinha muitas funções, aquele telhado, né? A gente está acostumado com o telhado aqui, que, sabe, parece ter, como é que fala? De igreja, né? Sim, né? Mas lá não era desse jeito, né? Lá era reto mesmo, né? Então, como o telhado era reto para poder ser aproveitado, olha como é que era, os animais ficavam embaixo, a pessoa morava no meio, e lá em cima ainda sobrava um espaço para eles ficarem lá. Agora, olha o conselho de Deus, porque Deus sabe que o homem é preguiçoso e não está nem aí, né? Quando eu vou fazer uma casa, eu penso no quê? Eu penso na beleza, né? Eu quero uma casa bonita, né? Eu quero uma casa confortável. Tá certo, quem está errado de pensar assim? Deus proíbe pensar assim? Não, de jeito nenhum, né? Mas Deus está dizendo, quando você for fazer uma casa, não tem problema nenhum, faz ela bonita, faz ela confortável, mas faz ela segura. A casa, ela precisa ser segura. Eu me lembro do irmão Mitsuru Obara, ele foi lá para Manaus, e ele foi morar junto com o genro, né? E o genro tinha lá um processo de adoção, né? De criança e tudo mais, muitas crianças iam para lá também, eles tinham igrejas que atendiam crianças como nós fazemos aqui. E aí ele foi lá para ajudar, todo animado, né? Só que ele sempre foi muito metódico, ele sempre, sabe, pensar, e se ele olhar aqui, por exemplo, aquilo ali é um perigo mesmo, né? Onde as crianças brincam ali. Então, com certeza, pastor, isso aqui é um perigo. Pastor, sempre desse jeito, né? Mas ele foi para lá e as casas lá, os irmãos sabem disso, né? Geralmente elas são feitas no alto e às vezes são bem altas, né? Elas são bem altas mesmo. Por quê? Porque quando o rio ele sobe, aquelas casas elas vão ser invadidas pelas águas. Então, às vezes, com 2, 3 metros de altura, eles fazem a casa, e é assim mesmo, né? Quanto mais perto do rio, mais alto tem que ser. Só que ele não colocava proteção, né? E o irmão Mitsuru viu uma criança cair. A criança caiu, se espatifou lá para baixo, não morreu, viu? Mas quebra um braço, arrebenta os dentes, coisa e tal, né? Ele teve um infarto, né? Os irmãos lembram do irmão Obara, né? Ele teve um infarto, porque ele não aguentou ver tanta coisa assim, sabe? Olha, se vai fazer um lugar alto, Deus está dizendo, não tem problema nenhum. Você quer uma vista bonita,
mas coloque um parapeito, né? O meu servo operará com prudência, diz a palavra de Deus. Então aqui ser prudente é pensar no perigo, porque Deus faz isso, né? Deus, quando Ele fez o mar, Ele colocou o quê? Ele colocou as fortalezas, que são as pedras. Você nota como tem sempre pedra, você nota que quando você vai para o mar tem que descer e descer e descer o tempo todo. Por que tem que ser assim? Porque é assim, né? É assim, a maioria das casas são feitas à beira do mar, não deveria, né? Deveria ter um espaço lá na frente, mas eu quero fazer, mas você não deveria fazer, né? Por quê? Porque está longe da proteção que Deus colocou. Então você fique dentro da proteção que Deus, Ele te deu. Então Deus está falando aqui, né? O servo aqui, essa prudência que a gente tem que ter. E aí, meus irmãos, pensar na segurança é o quê? Para Deus é um ato de amor, né? Aqui, 1 grama de prevenção vale 1 tonelada de cura. Aqui, né? Então, pensar na segurança é um ato de amor, né? É um parapeito, uma iluminação, um buraco, né? Por exemplo, numa cidade, eu não sei porquê, né? Alguns lugares são tão escuros, e são justamente nesses lugares escuros que acontece o quê? As coisas ruins. Primeiro que a gente não deveria andar em lugares escuros assim, principalmente uma moça, né? Jamais andar sozinha em lugares escuros assim. Mas é interessante que o poder público, a prefeitura, o Estado, eles sabem que ali acontecem as maiores atrocidades e o lugar continua sendo o quê? Continua sendo escuro. Deveria mudar isso aí, né? Por quê? Proteção é um ato de amor. E quando Deus fala de proteção, Ele está falando também, meus irmãos, da proteção que a gente deve uns aos outros, né? Como é que eu posso proteger o meu irmão? Bem, Jesus, ele sabia que Pedro ele ia cair, que ele ia negar por 3 vezes antes que o galo cantasse. E como é que Jesus resolveu proteger o Pedro, sabendo que ele ia cair, mesmo prevendo a sua queda? O que Jesus disse? Eu vou orar por você? Não, ele não disse isso. O que ele disse? Eu já orei por você. Eu já fiz a oração por você. Então, se você quer cercar a sua casa, e nós, meus irmãos, se queremos cercar a nossa igreja, a gente tem que aprender a orar. A gente tem que aprender a orar pela casa, pela família, né? Você quer cercar seu filho, proteger ele, você tem que orar por ele. Não tem jeito. Você tem que gastar tempo com oração. Você tem que falar, meu Deus, olha, meu filho vai para a escola, protege ele. Senhor, o meu filho vai trabalhar, cuida para ele, que ele não acontece nada no meio do caminho. Meu bom Deus, guarda ele no trabalho, para que ele não cometa nenhuma falha, voluntária ou involuntariamente. Então, é um jeito de você proteger os seus filhos. É um jeito de a gente proteger a igreja da mesma forma. Às vezes as pessoas oram num sentido muito genérico para a igreja. Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da igreja, dos irmãos. Não, tem coisas que acontecem, que a gente sabe que está acontecendo, mas a gente não ora, a gente não cerca. Eu tenho percebido, né? Às vezes é uma luta assim que o pastor ele vai lutar sozinho, mas ele não deveria lutar sozinho. Os irmãos deveriam estar lutando juntos, né? Eu vejo quando as pessoas começam a falar assim, não está bem, está desanimado. Mas quem que está orando por isso? Se falar assim, está desanimado por quê? Né? Quem que nasce? Da onde surgiu esse descontentamento? Aí você vai vendo, sempre tem uma origem. Às vezes é uma pessoa só que está semeando tudo isso. Mas ninguém ora a favor. Fala, Senhor, repreende. Você sabe que quando o Davi, ele estava saindo de Jerusalém, né? Aí ele recebeu uma notícia no meio do caminho. Falaram assim, o Aitofel está com o Absalão. Vocês lembram dessa passagem? O Aitofel, né,
o avô da Betseba tinha um ódio muito grande dele, né? O Aitofel era considerado o homem que, quando ele falava, era a mesma coisa que Deus falava. Vocês lembram da oração do Davi? Que ele disse: Senhor, confunde os conselhos de Aitofel. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus confundiu os conselhos de Aitofel. Quando você sabe que tem um irmão falando mal da igreja, dentro ou fora da igreja, você deve fazer a mesma oração. Você tem que ter esse discernimento. Se você sabe que alguém está falando mal do seu filho, do seu marido, da sua esposa, o que você faz? Não faz nada? Ou você pode chegar e dizer assim: meu Deus, livra essa minha família, ou meu filho, ou meu esposo, tenha misericórdia, né? Confunde o conselho desses que estão falando essas coisas. Mas sabe o que comumente acontece? As pessoas se ajuntam para falar mal. E aí o que acontece? Tirou a proteção completamente, não tem proteção. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a igreja vai cair e cai num desânimo. É por isso, né? Por quê? Porque os irmãos não se interessam de proteger aquilo que já tem. Às vezes as pessoas deixam de ver o que está acontecendo para ouvir aquilo que acha que vai acontecer, né? Eu percebo isso também, né? A nossa igreja, às vezes, ela cai na ingratidão, a nossa igreja aqui, a nossa igreja de Marília, né? Todas as igrejas são boas, a nossa não é. Mas olha o que Deus tem feito por essa igreja, né? Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Quantas vezes? Poucas vezes, né? Olha, irmãos, em tempos assim que eu, por exemplo, né, tivesse uma saúde um pouco melhor, mas não tenho mais, né? Mas eu vi na reunião de domingo passado, né, na sessão, as pessoas ou não ergueram a mão ou ficaram, né, assim, pensando se vai erguer ou não vai erguer. Se tivesse comprado, né, um piano novo, né, se tivesse comprado, talvez, aí gasto com outras coisas, mas um terreno onde vai nascer uma igreja, num lugar onde não tem uma igreja batista, isso aí é um privilégio que poucas igrejas têm. Pouquíssimas igrejas têm. Aquilo no coração, quando eu leio as folhas da Missão Batista da Fé, né, eu vejo o coração do pastor João batendo retumbante, tão alegre porque ele conseguiu encontrar um lugar, sabe? Quando foi comprado o terreno, por exemplo, lá de Lupércio, né, que foi um dos primeiros depois de Garça. A alegria dele, contando os dias para começar a construção. E quando foi comprado esse terreno que nós estamos hoje, já parou para pensar quantas almas foram ganhas aqui nesse lugar? Quantas almas? A influência poderosa que essa igreja teve no coração de crianças que hoje estão servindo em outras igrejas. Tem muita gente que está em outra igreja, tá, mas aonde é que se converteram? Aonde é que conheceram o Evangelho? Será que se não fosse essa igreja, eles estariam onde eles estão hoje? Então, meus irmãos, o nosso trabalho é para Deus, não é para o homem. Mas a alegria dele dizer assim, né, colocou a foto do terreno e riscou ainda, uma coisa horrível. Eu ficava pensando, mas que negócio mais feio, que foto mais horrível. Por quê? Porque não tinha nada aqui. Absolutamente nada. Era só um terreno no meio de um monte de terreno que não tinha absolutamente nada. E o coração dele alegre, por quê? Porque eles conseguiram comprar 2 terrenos juntos. Mas quando você vê a igreja apática, você já sabe que o futuro vai ser sombrio. O futuro não é promissor, é sombrio. Por quê? Porque tem pouca gente? Não, não é porque tem pouca gente. Eu nunca vi em Garça ter mais que 35, 40, 50 pessoas quando eu era membro lá. E com 35, 40 pessoas, tinha 350 crianças na igreja e eles davam conta. 350 crianças. 4 ônibus ia buscar crianças todo domingo de manhã e não tinha mais do que 35, 40 pessoas na igreja, membros. Explica para mim. Mas é porque tinha um coração retumbante, disposto.
Como é que ia? Quem que ia para Lupercio? Quem que ia para Alvilândia? Quem que ia para Alvo de Carvalho? Quem que ia para Santa Terezinha? Quem que ia? A molecada ia. Os meninos iam. Os casais iam. Domingo de manhã, cada um saía para um lugar. A família do seu Hermínio ia para Alvo de Carvalho. A dona Helena, o Timóteo, o Hudson, a Gladinha ia para Lupercio. Uma outra família, né, a família do Claudinei, ia para Alvinlândia. O Rodinei, o irmão dele que veio aqui esses dias, né, com a esposa, eles iam para Santa Terezinha. Domingo de manhã a igreja ficava vazia. E mesmo assim atendia 350 crianças. Explique. Sabe o que é isso? É vontade de servir ao Senhor. Bem, eu ainda não perdi essa vontade. Posso não ter mesmo saúde, mas eu não perdi essa vontade. Mas é preciso orar, porque é mais fácil reclamar do que orar. É mais fácil não fazer um parapeito, sabe? E esse parapeito, a igreja precisa pensar seriamente nesse parapeito. Como é que nós vamos proteger, blindar a nossa igreja do quê? De conversas que não levam a nada, absolutamente nada. Muito bem, meus irmãos, né? Eu disse, pensar na segurança é um ato de amor. E não plante dois tipos de sementes. Vamos rapidamente aqui, irmãos, né? No versículo 9. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semeares, e a novidade da sua vinha. A ordem é, não semeia na tua vinha diferentes espécies. Qual que é o motivo? Para não profanar o fruto da semente. Eu digo para você, eu já comi banana quando era criança, e eu acredito que o seu Alcides já comeu muita banana quando era criança. Eu acredito que quem já morou em algum sítio, uns 20, 30 anos atrás, já comeu muita banana também. E que o gosto da banana hoje é uma porcaria. Acho que todo mundo concorda com isso. Você vai no quintal, planta uma banana, o gosto é uma porcaria. Por quê? Porque já não existe mais a banana como tinha antes. Eles foram fazendo mutação, e hoje a banana não presta. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Na verdade, Deus está olhando lá na frente. Aonde que Deus está olhando? A semente é a palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? A semente é a palavra de Deus. A primeira parábola é do semeador, estão lembrados? Quando tem aquelas 7 parábolas, a primeira parábola é a do semeador. E a semente representa o que mesmo? A palavra de Deus. O semeador saiu a semear a sua semente. Bem, cai na beira da estrada, cai no meio das pedras, entre os espinhos, mas ela encontra um lugar bom. E quando ela encontra um lugar bom, o que acontece? Vem o inimigo e planta nela o quê? Uma outra semente. Olha como é. Uma outra semente. Que semente? A semente da mentira, da falsidade. Então, a gente tem que pensar, por que Deus está escrevendo isso, né? Primeiro, porque Ele sabe que faz mal mesmo. Faz mal. Não é bom você misturar a semente. É uma coisa errada. Agora nós temos o transgênico. É errado. Mas vai produzir muito mais. Pois é, mas não deixe de ser errado. A mesma coisa, meus irmãos. Uma igreja que precisa de um livro para explicar ela. Antes de me converter, meu pai, ele recebia aqueles religiosos que vêm bater de porta em porta. E por muito tempo a gente estudou livrinho azul, livrinho vermelho, não sei o quê, só estudava livrinho. Quando eles queriam, iam para a Bíblia. Eles precisam daqueles livrinhos. Os sabatistas precisam do que a Ellen White escreveu, porque senão eles não conseguem se manter nessa doutrina esquisita deles. Então, são sementes que são lançadas no meio da verdadeira semente. Mas por que colocar outra semente se nós já temos essa semente, que é a palavra de Deus? Nada deve ser acrescentado à palavra de Deus. A gente tem que ter cuidado, né, para não ter 2 sementes no coração. Tem literatura boa? Mas ela não é a Bíblia. Pode ser boa como for, não é a Bíblia. Eu já li o Peregrino, parabéns, Deus abençoe. Eu li 2, 3 vezes, mas não é a Bíblia.
Achar que programas da internet é melhor do que um culto na igreja. Bom, está virando moda isso, né? Está virando moda. Então, algumas pessoas vão se profissionalizando na internet. Eles não são, meus irmãos, nós estamos falando com pessoas que eles não sabem o que é uma igreja. Eles não sabem o que é uma igreja de verdade. Eles nunca fizeram uma visita para um irmão doente. Eles nunca tiveram realmente um problema de casamento ou qualquer coisa que seja dentro da igreja. Por quê? Porque eles nunca pastorearam uma igreja. Eles não sabem o que é uma criança com problema, mas eles se tornam grandes pregadores da internet. Porque é mais fácil ser um pregador da internet do que ser um pastor de igreja. É só falar bonito, é só ter uma voz bonita, né? E aí então vai arrastando as multidões. Veja, ficar indo em mais de uma igreja, isso não é bom, não é bom. Você gostaria que seu filho frequentasse 2 casas? Um dia dorme na tua casa, outro dia dorme em outra casa? Então a mesma coisa é com membros de igreja. Eu sou a favor do seguinte, eu gosto de ir lá, então fique lá, vá, fique. Por quê? Né? Porque para não causar confusão na própria cabeça dessa pessoa que está frequentando 2 igrejas. Mas quando o pastor fala aqui assim, ele acaba, né, o pastor é muito chato, né? É muito desagradável. Não, meus irmãos, é que é um prejuízo, é 2 sementes, não tem jeito. O jugo desigual, né? Aqui no versículo 9, 10, com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás, né? Tem uma desarmonia muito grande e vai acontecer um cansaço muito grande, né? Eles não são do mesmo tamanho. Como é que você vai colocar? O jugo é aquela madeira, né? E a madeira vai ficar torta. Se a madeira está torta, irmãos, os animais eles andam em círculo, eles não andam reto. Não vão conseguir sair do lugar. O passo é diferente. O passo de um jumento é muito diferente de uma vaca. A forma deles andar é diferente. Tudo é diferente. Mas os 2 comem capim, né? Você já viu um boi comendo capim e um jumento comendo capim? A grande diferença que tem um do outro também, né? A força deles é diferente. Então você traz isso aqui para todos os relacionamentos, né? Um crente, por exemplo, ele fala assim: pastor, eu estou ficando sócio, né? Eu me lembro que lá em Cornélio uma vez, três conhecidos meus, amigos, né, de infância, viraram sócio. Não deu um ano, né? Um deles olhou e disse: pastor, o senhor já viu aquele ditado? Não, qual ditado, né? A sociedade de 3 foi o diabo que fez. Eu falei, já deve ter acontecido alguma coisa aí, né? Não deu certo isso aí, e não dá certo, né? Se tem um crente e um ímpio, não dá certo, não dá certo. O namoro do crente e do ímpio não dá certo. A sociedade do crente e do ímpio não dá certo. Isso não está só aqui no Velho Testamento. É engraçado que isso foi citado lá no Novo Testamento, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos lá, né? Tem aqui, né, na tela, se você quiser, eu acho que dá para você ver. Aqui, 2 Coríntios 6, 14. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, não vai dar certo. Vai ter uma hora que um vai ter força, o outro realmente vai estar com força, mas para fazer uma coisa completamente diferente. Na hora de andar, um vai querer, o caminho é diferente, eu quero ir para a igreja. Não, eu não quero ir para a igreja, né? Você, quando casou comigo, sabia que eu não queria ir para a igreja, você já sabia. A mesma coisa quando é de igreja diferente. Não dá certo, né? Então a pessoa, por exemplo, se está lá, se é 2 crentes, um dos 2 tem que ceder e falar assim: a gente vai para tal igreja, tá bem, então fique lá e que Deus abençoe. Mas casar um crente com um descrente já não vai dar certo, né? Se casa um crente com um TJ, se casa um crente com um sabatista, também não vai dar certo. Chega uma hora que o negócio não vai dar certo.
cada um vai querer ir para um lado, né? Então, meus irmãos, essa orientação, só lembrando, né, que ela não serve para quem já está casado. O apóstolo Paulo trabalha esse assunto também em 1 Coríntios. A pessoa que está casada deve permanecer casada, né? Se você, a mulher, por exemplo, vai tentar ganhar o marido vai tentar ganhar a esposa, não é para largar, não é para abandonar, é para ficar junto, né? A palavra. E se fulano quiser ir embora, o incrédulo, né? Se o incrédulo quiser ir embora, ele pode até ir. Oba, então eu estou livre. A Bíblia não fala isso, né? Então veja que dificuldade é. Então, meus irmãos, imagine que você é cristão, né? Tem um exemplo aí, Felipe, na próxima página, né? Rapidamente aqui. Já é 9h30. Imagine que você é cristão, né? Está em cima de um pequeno banco de madeira e vê sua pessoa amada ali no chão. O que é mais fácil? Você puxar essa pessoa para cima ou ela te puxar para baixo? O que é mais fácil? Então, é claro que é mais fácil quem está embaixo puxar. É mais fácil você derrubar quem está em cima. Então, não devemos nos atrever, né? Seja na religião, no comércio, mas principalmente, meus irmãos, em namoro, que vai culminar no casamento, tá? Agora, vamos lá, né? Aqui fala das franjas, né? Aqui fala das vestes novamente, versículo 11 e 12. Não te vestirás de diversos estofos de lã e de linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta, com que você se cobrir, né? Na verdade, era uma forma deles se diferenciarem dos outros povos, né? Falamos um pouco sobre isso a semana passada, em relação à roupa, né? Mas o objetivo das franjas, né? Lá nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Trazer a palavra de Deus à memória nos pensamentos e nos corações. Mas não é por causa disso que vamos fazer que nem os fariseus, né? Que alargavam as franjas das suas roupas para dizer que sabia mais da Bíblia que os outros. De jeito nenhum, né? Não vale a pena, né? Eu acho que tem essa passagem no Novo Testamento de Lucas 8:44, aquela mulher que vai, né, ali e toca na franja de Jesus, né? Se você olhar aquele texto, vamos lá rapidamente em Lucas, no capítulo 8, no versículo 44. Isso aí é o verdadeiro uso da franja, né? Então, capítulo 8, em versículo 44. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do sangue, né? O que isso simboliza? Que todas as pessoas que pegam a palavra de Deus, que correm para a palavra de Deus, que está ali, sabe, crê na palavra de Deus, eles vão ser abençoados, né? Como é que uma pessoa não vai ser abençoada se ela tem ali, meus irmãos, apego com a palavra de Deus? Ela vai ser abençoada. Vamos terminar, meus irmãos, lá no final do capítulo 22, né? Há muitos pormenores aqui em relação ao cuidado de Deus com a integridade feminina, né? São diversos casos aqui que são mencionados. Você pode ver aqui na tela, né? Da mulher acusada injustamente pelo marido, né? O marido acusou ela, disse que ela não era pura quando casou, mas na verdade, o que aconteceu? Ele já estava desprezando ela, e encontrou uma desculpa para abandonar ela e não ter que indenizar, não ter que pagar nada, né? Então, é contra a difamação feminina. Quem que podia, meus irmãos, proteger a mulher, senão Deus? Quem? Que lei que existia em outro país que poderia proteger a mulher, senão Deus? A moça casa, novinha, depois ela tem um filho, 2, 3, e depois o seu corpo mudou muito e tal, aí ele vai desprezar a coitada, inventa uma história absurda aí e pronto. Não gostou da moça, inventa. Então Deus falou, ele vai pagar, né? Ele vai ter que indenizar, isso vai ter que ser indenizado.
O segundo caso é a mulher casada, o homem casado que consentiu numa habitação impura. Então a lei aqui, ela é brava mesmo, né? Ambos serão apedrejados. Então, a partir daí, todos serão apedrejados, inclusive a mulher que foi acusada justamente, né? Vamos dizer que era verdade do rapaz, eu casei com ela, mas ela não era pura mais, né? Não, então larga ela. Não, ela também teria que ser apedrejada. Então, no caso do adultério, apedrejamento, né? A mulher foi tragicamente violentada. Aí são dois casos, né? Um diferente do outro. Vamos dizer que essa mulher, ela não provocou nada disso, né? Ela estava lá e o rapaz, né, foi lá e violentou ela. Então diz, só ele vai ser apedrejado. Outra pessoa não vai ser apedrejada. Mas vamos dizer, né, que ela estava lá e aceitou. Então é o seguinte, se ela tinha alguma ligação de compromisso com o homem, os dois vão ser apedrejados. Se por um acaso ela não tem compromisso e ele não tem compromisso, veja só, aí os dois têm que casar. Veja como Deus ele vai tratando. Mas se você olhar, meus irmãos, o princípio que Deus usa aqui é o mesmo princípio do animal do versículo 1. É o do passarinho protegido no versículo 6. Qual que é o princípio? Deus querendo proteger quem? O fraco. Veja só. Então, para Deus, a igreja é a mulher, né? A igreja. Quando Paulo fala, olha, eu vou apresentar vocês como uma noiva, que tipo de noiva? Como é que ele falou que vai apresentar? Que tipo de noiva que é? Uma noiva pura, irmão Gilberto? Uma noiva pura. É isso mesmo, Renato? É isso mesmo. Como é que isso pode acontecer? É somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas é um princípio que Deus tem tido, irmãos, desde o começo, lá de trás. Como vai cuidar de um passarinho? Como vai cuidar da sementinha? Como vai cuidar daquele animal que está perdido, desprotegido? Como vai cuidar de uma mulher que está andando sozinha? Então, irmãos, os homens, eles vão atacar, eles vão destruir, eles têm uma indignidade muito grande, mas não foi porque Deus não colocou os seus limites, os seus conselhos. A vontade de Deus sempre é proteger o fraco. Não esqueça disso. Você, numa questão ou qualquer coisa, as pessoas gostam de ficar do lado do quê? Mais forte ou mais fraco? Mais forte. Já notaram isso? Em qualquer coisa, né? Vamos ver que tem um problema lá na escola, lá e todo mundo pende para o lado errado, a gente já vai ficar para o lado errado também, né? Tem um problema ali na rua, tá? Porque se a maioria pender, não importa se está errado ou se está certo, a gente fica do lado da maioria, ou seja, a gente fica do lado mais forte. Uma coisa natural, né? E Deus é assim que Ele faz? Não, não é assim que Deus faz, né? Deus, Ele quer cuidar, né? Ele realmente, Ele protege. Olha, irmãos, eu tenho aprendido muito, né, nesses estudos que têm sido feitos no livro de 2 Reis com o profeta Eliseu. Primeiro que ele está sempre cuidando de um fraco ou outro, seja uma pessoa fraca, seja um exército fraco. Segundo, é a forma que dentro dessa fraqueza, ele, o profeta, ele não se mostra forte. Ele se mostra um como eles. E aí o que ele faz? Ele faz as pessoas olhar para o mais forte. Quem que é o mais forte? O mais forte é Deus. Então o desejo de Deus é isso. Olha para mim. Se acontecer alguma coisa que não deveria acontecer, olha para mim. O fraco deve olhar para Deus. Então um passarinho quando clama, diz o livro de Jó. Um servo quando clama, diz o livro de Jó, eles estão clamando para quem? Para o ouvido de Deus. Eu posso até não ouvir. Aquela moça que gritou, ninguém ouviu. Quem que ouviu? Deus. Deus ouviu.